forma estocada, parada na represa sob ação de sol, etc., se você deixar nutriente, o que vai acontecer? Alga. Começa uma floração de alga absurda que acaba comprometendo a qualidade da água. Então, vamos remover o nitrogênio. Introduzimos um flotador secundário, que ele é mais seguro. Após o flotador secundário, um tanque de membrana de ultrafiltração. Do tanque de membrana de ultrafiltração, você joga essa água na lagoa existente, na represa existente dele. E da represa existente ele puxa para a ETA. Eu não sei bem o perfil de vocês aqui, mas aqui cabe uma explicação para quem for muito técnico da área aí. Num processo MBR, quando você usa a membrana de ultrafiltração, você aplica uma taxa de 18 a 20 litros por metro quadrado por minuto, em função da área da membrana, ok? Quando você introduz, e isso aqui é uma novidade meio que inventada pela EMA, quando você introduz uma separação de sólido numa etapa anterior às membranas, o que acontece? Você gera um efluente de uma qualidade melhor que vai entrar nas membranas. Você já retira grande parte dos sólidos nessa clarificação inicial aí do efluente. Por isso, o que vai entrar na membrana está bem mais limpo e, com isso, você consegue uma taxa de filtração maior. Então, você pode adotar uma taxa de filtração na ordem de 35 litros, quase que o dobro. Poderia ser até 40, mas a gente foi conservador. Como é inovação, não vamos abusar da sorte, tá certo? Bom, com isso aconteceu o quê? Óbvio, olha lá, está chovendo, está entrando água, está tudo normal. Eu estou tirando água da minha represa, estou tratando o esgoto e estou lançando no corpo receptor, certo? Sem problema nenhum. Começou a seca. Nós consideramos um decaimento na vazão de água de entrada na represa dele da ordem de 1% ao dia. É uma queda grande, mas não é irreal, acontece muito por aí. Tá? Com isso, o que acontece? Para de entrar água fresca, eu tenho que começar a compensar a falta de água fresca com água de reuso. Então, eu começo a lançar água de reuso dentro dessa represa dele. O que vai acontecendo? A qualidade da água da represa vai caindo, dia a dia, certo? Qual o principal indicador de qualidade que a gente assume? Isso já é um consenso técnico, é a condutividade e os sólidos dissolvidos. Através da condutividade, você vai conseguir medir todo tipo de poluição residual que sobrar aí dos tratamentos que você aplicar nessas águas. Então, como eu mostrei para vocês lá atrás, nos primeiros slides, numa ETA-OX, você põe osmose. O que a osmose faz? Retira os sais dissolvidos, retira tudo isso daí. Depois você faz um processo de oxidação avançada. O que você faz? Você destrói os orgânicos dissolvidos. Depois você aplica um carvão ativado. O que você faz com o carvão? A absorção. Você pega aqueles orgânicos que você destruiu, mas que estão presentes, e absorve. Você tira gosto, que é muito importante. Ninguém se preocupa com a questão do gosto da água, porque a gente recebe uma água de boa qualidade, está acostumado com isso, e pouco percebe. Mas a legislação, a própria 2914, coloca um limite em qualidade organolétrica de sólido dissolvido total. Se não me engano, são de 1000 miligramas por litro, 1000 ppm. Ninguém aqui toma uma água com 1000 de sólido dissolvido total. É impossível, engrossa a língua, fica horrível. Tem relatos aí que a hora que começa a bater nos 400, 500 ppm, a gente já começa a reclamar. Dá a impressão que a água está salgada, a água está pesada. Eu acho que com 1000 você não está bebendo água, você está tomando sopa. Enfim, mas a legislação permite. Então, é uma qualidade que a gente tem que estar atento. E a gente controla isso através da condutividade
que tem uma relação direta com sólidos dissolvidos, você pode assumir aí 65% da condutividade é sólidos dissolvidos totais. Bom, nós fizemos um exercíciozinho, então só para vocês entenderem, o reservatório dele tem 96 mil metros cúbicos, entra 200 metros cúbicos por hora de água fresca. Está tudo em ordem, eu não estou precisando pegar água de reuso. E o tratamento dele vai feliz. A condutividade da água fresca gira em torno de 60 microsiemens por centímetro. Sólido dissolvido em torno de 40. Um dia imaginário lá, a água começou a cair, né? 1%. Então eu passo a colocar 4 metros cúbicos por hora de água de reuso. A condutividade da água de reuso é alta, em torno de 520. A água fresca continua a mesma. Perceba o seguinte, à medida que eu tiro essa água, que já passou uma vez, mesmo que diluída, passo no processo produtivo, a hora que ela volta, ela não volta mais com a mesma condutividade. Ela vai subindo, tá certo? E vai subindo bastante. É uma água que não está exatamente em circuito fechado, mas se comporta como se fosse. Bom, qual a conclusão que a gente chegou? Depois de 156 dias para essa condição dele aqui, você atinge um sólido dissolvido na faixa de 200 miligramas por litro, dentro da represa de captação dele. Nós colocamos isso como limite, por quê? Porque nas águas tratadas, pelo menos aqui no estado de São Paulo, raras vezes as empresas de saneamento, quer públicas ou privadas, ultrapassam esse limite de 200 ppm para sólido dissolvido total. Nesse caso, essa aí é a água bruta dele ainda, tá? Daí ele ainda vai captar, passar na ETA dele para depois pôr na indústria. Entenderam? Então isso foi feito lá. Com isso, ele ganha 150 dias, são aí brincando o quê? 5 meses. Então ele tem uma capacidade aí de retenção de água da ordem de 5 meses, um pouquinho mais, porque se você for considerar a capacidade da ETA em remover sólidos dissolvidos, talvez ele chegue aí em 6 meses de independência de água e sem preocupação com abate. Esse foi o objetivo que foi traçado lá e está sendo cumprido. Fizemos um gráfico aqui para ilustrar, né? Vocês enxergarem melhor. Você começa aí com a vazão de água de reuso baixinha e sobe aí até um limite de próximo aos 170 metros cúbicos por hora. A condutividade dele cresce inversamente proporcional à medida que cai a vazão de água fresca de melhor qualidade, né? E você fica ali naquele limite de 200 miligramas para não conferir uma qualidade organoléptica desagradável para essa água. Ok? Vamos lá. Como é que fica o CIF nessa história? O CIF, num primeiro momento, reage. Fala, opa, você está pondo esgoto aqui para matar o frango? Não, estou pondo água potável para matar o frango. Qual a qualidade da água potável? Portaria 2914. Ah, mas você não vai pôr direto. Não, não estou pondo direto, estou jogando no lago. Aí está tudo bem. Hoje o status quo é esse. O que acontece com a água que a gente bebe na casa da gente? Exemplo bem caseiro nosso aqui pertinho da gente. Louveira, tem uma estação de tratamento de esgoto que está desativada, que não operou um dia ainda, está pronta, mas não está em funcionamento. Essa estação recebe os esgotos e joga em natura no rio Capivari. Desce alguns quilômetros, se encontra com Vinhedo. Estou vindo de lá para cá. Em Vinhedo existe uma estação de tratamento de esgoto, denominada Capivari também, projeto nosso, muito boa a estação. Vinhedo opera, trata o esgoto e joga no rio Capivari, que se junta com o esgoto que vem em natura de Louveira. Já um esgotinho
natura, diluído no rio. Lembre-se que lá em cima a vazão do rio não é tão grande, portanto vem um esgoto, se mistura com a água do rio, recebe um pouco mais de esgoto de vinhedo, a água desce mais um pouquinho. Recebe algumas contribuições aí de poluição difusa, enfim, o rio Capivari hoje está inserido numa área de intensa atividade antrópica, urbana, e chega na captação de água de Campinas, que é a ETA Capivari, que fica ali pertinho do Trevo da Bandeirantes, pertinho da Eletro ali, não sei se vocês sabem onde fica. Bom, a Sanasa, em condições normais de pressão e temperatura, ela dosava 60, 80 ppm de cloro como pré-tratamento dessa água. É uma barbaridade de cloro. Agora, em tempo de seca, com a diminuição da vazão do rio e elevação da concentração de esgoto, a Sanasa está dosando modesto 150, 200 ppm de cloro. É um horror de cloro. Isso faz o quê? Cria uma série de compostos de tudo quanto é tipo, que o pessoal do controle de qualidade da Sanasa fica desesperado para trazer essa água com uma qualidade dentro da 2914. Eliminar principalmente os compostos clorados aí que são cancerígenos. Então, o que acontece? A Sanasa já capta um esgoto diluído no rio. Vamos mudar de bacia, vamos para Atibaia? Aí eu não vou ser tão geograficamente tão preciso, mas para ser bem curtinho, Valinhos. Valinhos pega todo o esgoto, passa numa estação, joga no Pinheirinho, o Pinheirinho deságua no Atibaia a 500 metros da captação da Sanasa. Portanto, a captação da Sanasa já pega o esgoto tratado de Valinhos. Durante muitos anos, Valinhos não tratava ou tratava de uma forma ineficiente seu esgoto. E isso era um prejuízo inestimável para a Sanasa. A Sanasa tomou a decisão de emprestar dinheiro para Valinhos melhorar a estação de tratamento de esgoto dela. Então fez o famoso bem bolado. E com isso, a Sanasa recebe o retorno desse investimento através da ANA, por metro cúbico de esgoto tratado, enfim. Mas foi uma solução bastante inteligente que foi tomada. Conseguiu resolver o problema, pelo menos parcial, de esgoto de Valinhos, melhorou um pouco a qualidade da água no Atibaia que é captada. Só que o Atibaia não recebe só Valinhos, está certo? Do que eu me lembro, desde lá de cima, Bom Jesus dos Perdões, e vem vindo aí, ó. Um monte de esgoto caindo. Gente, isso já é um tipo de potabilização indireta, só que com um agravante. Esses sistemas de tratamento que são implantados a montante do rio, eles são de uma eficiência muito inferior a um sistema MBR, por exemplo, ou um sistema especificamente implantado para essa função. Portanto, que fique claro para todo mundo, que não haja dúvida, emoções à parte. Há muitos anos, as águas que saem nas nossas torneiras contiveram, em determinada parte do seu ciclo, dentro dos rios, contato com esgoto sanitário. Ok? Nessa linha de raciocínio, é admissível, portanto, de certa forma, a potabilização indireta. Voltando ao nosso estudo de caso, isso posto ao CIF, discutido pelas associações, enfim, as entidades de classe específica, isso foi superado. Tá? Vamos avançar mais um pouco aqui, vamos falar da Rivelli. A Rivelli é o mesmo perfil, 160 mil aves, 155 metros cúbicos por hora, a DBO a mesma coisa. No caso da Rivelli, o sistema de tratamento deles lá, que já existe, que fomos nós quem projetamos também há muitos anos, é por sistema de lagoas. Lagoa anaeróbia, seguido de lagoa facultativa, seguido de lagoa de polimento. São 6 lagoas que ele tem lá hoje. O que nós propusemos? A alteração do processo dele,
processo dele vira um sistema de lodos ativados, vai ser implantado um sistema, na verdade, MBR, com flotação primária, flotação secundária, o tanque de membranas, é o mesmo desenho que foi proposto lá para Pioneiro. E as lagoas existentes dele vão atuar como reservatório de água, porque ele não tem reserva de água bruta hoje. Nós vamos aproveitar todas as lagoas que ele tem lá, enchendo essas lagoas com água produzida na EPAR, vou explicar para vocês esse termo, que é a Estação Produtora de Água de Reuso, e com isso ele vai ter o seu abastecimento também garantido por um período próximo aí também a 5 meses. O mesmo cálculo foi feito aí do ciclo de concentração, o mesmo limite foi colocado, enfim, nada é por acaso, tudo foi estudado, tudo foi muito cuidadoso. A estação Capivari 2, quando foi feita, quando foi projetada pela EMA, nós já discutimos com a Sanasa a questão muito evidente, que era a seguinte: essa estação vai produzir uma água de uma qualidade tão superior, que além de jogar no rio, nós podemos vender. Isso em 2009, na conclusão do projeto, 2010. Mas se nós vamos vender essa água, nós vamos continuar chamando essa estação de estação de tratamento de esgoto? Quer dizer, eu vou falar que eu vou vender esgoto? Você quer comprar esgoto? Você quer comprar esgoto? Ninguém quer comprar esgoto. Vamos mudar esse nome aí. E aí, pensando, chegamos a um consenso de estabelecer uma nova terminologia. EPAR, Estação Produtora de Água de Reuso, para desimpregnar um pouco essa água do esgoto, da fonte dela. E pegou. Esse termo pegou, muita gente usa. A Sabesp, cerca de 3 anos depois, quando começou o projeto da estação de Campos do Jordão, também pelo processo MBR, cunhou uma nova denominação. EPA, Estação Produtora de Água Industrial. E essa terminologia seguiu em paralelo até outubro do ano passado, quando então, nos debates da crise hídrica e essas coisas, chegou-se à conclusão que EPAR é um termo mais genérico. Você está produzindo água de reuso não só para a indústria. Você pode estar produzindo água de reuso para recarga superficial, você pode estar produzindo água de reuso para comércio, enfim, todas as finalidades. E em outubro do ano passado, o governador Geraldo Alckmin, nas entrevistas sobre a crise hídrica, acabou utilizando o termo EPAR. Então, creio que esse termo está sacramentado aí em qualquer das instâncias técnicas. Isso tudo parece coisa assim, é um nome, mas faz toda a diferença. Atrás do nome vem outras coisas, como, por exemplo, no uso industrial, nós defendemos, ou num uso comercial, num reuso que não seja exatamente público, nós defendemos muito que essa água de reuso receba algum tipo de pigmentação, como já está sendo falado por aí, para que você diferencie essa água de água potável. Eu estou falando da água de reuso ainda em seu estado inicial, ela não passou na ETAOX, não passou num processo de repotabilização, como era no caso do Dom Pedro, por exemplo. Vamos colocar uma pigmentação azulada que diferencie. Qual o grande risco? Lá no Dom Pedro, eu me lembro que na época da implantação, os arquitetos perguntavam: eu posso pôr essa água de reuso nas cachoeirinhas, né? Cheio de cachoeirinha lá dentro, água para todo lado? Nós falamos, em termos de qualidade, pode, mas em termos de risco para o usuário, não. E nós acertamos, porque você vai lá, quase toda vez eu observo isso, vai lá, a criança põe a mão na água. Não é verdade? Alguém aqui já deve ter visto isso. Quer dizer, ela é uma água que está clorada, ela está desinfetada, mas não é uma água potável, não é uma água para contato primário. Então, não é recomendável. Por isso, uma coloração, tipo um azulzinho, alguma coisa assim. Então, a água de EPAR é azul. Essa é a ideia geral da coisa, tá? Foi feito aí o gráfico também, né?
Era isso que eu queria mostrar para vocês. Quero fazer um comentário no sentido do que a gente percebe que vem vindo aí em relação à potabilização de água de reuso. O Estado de São Paulo, assim como as regiões metropolitanas, implantaram um modelo de utilização hídrica que está ambientalmente esgotado, equivocado e se aproxima de um momento de ruptura, de colapso total, se não vejamos toda aquela monstruosidade de água que é retirada do sistema Cantareira para abastecer São Paulo, quanto volta em percentual para os mananciais de origem? Vocês têm noção? Alguém arrisca um palpite? Exatamente, 0. Ou seja, você vai lá, você retira a água do sistema Cantareira, que são várias represas, vários rios, não devolve 1 litro para esses rios. Pior, prejudica todo mundo aqui embaixo. Pior, para onde vai essa água que eles não jogam lá? Vai para outra bacia. Cai aonde? No Tietê, principalmente no Tietê. Aí está essa beleza que é o Rio Tietê. Isso aí é um esquema falido, gente. O que tem que ser feito? Tecnicamente, agora é um engenheiro sanitarista falando. Não estou vendo só a questão hídrica, mas uma coisa mata a outra. Tem que ver a questão ambiental também. Está todo mundo falando da água que não está na torneira. Ótimo, isso é verdade, isso nos aflige. Agora vai olhar as lagoas que estavam cheias de peixe, estão secas. Cadê os peixes? Morreram. Cadê os peixes do rio? Cadê a vida aquática? O meio ambiente está sofrendo um impacto gigantesco com essa seca. E esse impacto ele está muito potencializado pela enorme retirada de água, pela enorme demanda de água que os municípios precisam. Conclusão. Além de se buscar alternativas para se recompor a matriz hídrica, novas fontes de abastecimento, etc., tem que haver ação séria, técnica, no sentido de se restabelecer o equilíbrio das bacias. Poxa vida, retira a água daqui, você devolve aqui. Se não vai devolver aqui, devolve na mesma bacia. Já que você vai ter que tratar com elevada qualidade, porque para baixo alguém vai precisar dessa água, poxa, devolve para a mesma bacia. Começa a reequilibrar essa bagunça que virou a matriz hídrica aqui na área metropolitana de São Paulo, Campinas, etc. Isso é essencial que ocorra. Eu vejo pouquíssima gente falando nisso, mas é uma bandeira que eu defendo e toda vez que eu tiver a oportunidade de falar em público, eu vou colocar para vocês. Eu acho que uma coisa que tem que ser pensada e avançada. Pois não? No caso da transposição dessa água que estaria metropolitana de São Paulo, como fariam recalque depois para voltar? É um recalque. É exatamente um recalque. Você recalca essa água para as represas e depois da represa principal você recalca para Itaguarapiranga, que é a maior, né? Você vai tratar o esgoto. Você vai reunir o esgoto. Hoje está distribuído lá em Suzano, as grandes, Novo Mundo, etc. Tratou? Devolve, recalca de volta. Vai gastar dinheiro para isso? Vai. Mas, poxa, nada mais justo com o meio ambiente e com o equilíbrio, a sustentabilidade do sistema hídrico. Você vai buscar lá no Baixo Juqueí, sei lá onde que eles estão indo buscar água hoje, 6 metros cúbicos por segundo. Ah, muito bem, devolve essa água para lá depois, tratada com qualidade. Não adianta resolver o problema deles lá e larga todo o resto estourado, não só a população, como o meio ambiente. Isso é uma visão muito de umbigo, uma coisa muito ruim que a gente está vendo acontecer. Tem que mudar. Estou aí na torcida, na esperança que o Ministério Público, alguém aí acorde para isso e comece a pressionar os caras para mudar essa ideia aí, essa estrutura. Bom, era isso que eu queria falar para vocês. Estou aqui à disposição para qualquer pergunta. Muito obrigado pela atenção. Pois não. Só um minutinho para falar no microfone por causa da transmissão.
A potabilização direta, hoje, ela é ainda bastante discutida, mas se você tiver um foco industrial, é possível levar isso um processo? Você fazer a repotabilização direta para uma água industrial? Isso, da água de reuso, fazer uma potabilização direta e usar num processo industrial. Eu acho que é mais fácil ainda, muito mais simples. No processo industrial, a maioria deles, a qualidade da água tem uma exigência específica em função do processo. Então, quando você vai fazer a repotabilização ou tratamento para uso industrial, você foca naquele ponto de necessidade de qualidade que a indústria precisa. É mais fácil, mais simples do que a de uso humano, de consumo humano. Obrigada. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Bom, agradeço então ao Everaldo. Eu que agradeço, gente. Gostaria de entregar um certificado e uma lembrancinha da comissão. Em agradecimento. Esse aqui é um vasinho de flor de um projeto Recicle, que em parceria com cooperativas transformam corpos recicláveis nos vasinhos. E também um chocolate. Não sei te informar, acho que não. Muito obrigado. Nada, a gente que agradece. Pessoal, alguns recadinhos antes do almoço, então. O primeiro deles, quem não puder voltar na parte da tarde, por favor, nos próximos dias, tragam o crachá de volta. As pessoas que voltarem à tarde também, retornem com o crachá. Se preferirem, podem devolver o crachá para o pessoal do credenciamento lá fora. Se preferirem, podem entregar o crachá, mas se não quiserem, por favor, tragam de volta nos próximos dias e na parte da tarde. O segundo recado é o sorteio. Na parte da tarde, a gente vai fazer sorteio de alguns livros da área de saneamento. Agora a gente vai fazer o sorteio de um dos livros. Vem cá me ajudar, então, que eu não sei qual é o livro.